faça a sua parte. Não desperdice aquilo que é tão importante para Deus. E você sabe que uma coisa é ter valor, outra coisa é ter preço. Você precisa ter valores altos. Você precisa enxergar que o que você está buscando aqui, se realmente tiver um grande propósito, ele vai se cumprir. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo e receberão. Se haver um alinhamento de propósito, se realmente vai glorificar o nome de Deus, porque se for glorificar o teu nome, você não vai receber, mas se glorificar o nome de Deus, vai acontecer. As coisas vão acontecer se houver um alinhamento de propósito. O seu propósito precisa estar alinhado ao reino. A sua visão precisa estar alinhada ao reino. Não adianta querer um bom carro. Vou pegar um carro não sei quanto aí. Bispo, eu não posso querer, você pode querer o que você quiser. A questão é que você vai receber. Mas assim, querer você pode, mas Deus ele vai te dar o que você precisa. Deus vai te dar aquilo que você realmente precisa, o que é importante para o seu crescimento. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade, mais um portal que se abre. E eu creio, meu Deus, que não é só um início, mas é uma confirmação daquilo que o Senhor tem para nós, de uma visão, de um poder, de uma mente expandida, de uma promessa, meu Deus, que nos confirma, nos afirma, nos impulsiona, nos direciona, nos dá luz, nos dá poder e nos dá graça para nos revestir e nos vestir, meu Deus, de um grande plano, de um grande propósito. Além de te conhecer, meu Pai, de uma maneira mais revelada, perto, uma maneira mais próxima, mas também, meu Deus, uma cura total de toda esterilidade, infertilidade, de toda área que está doente em nossa vida. Eu creio, Senhor, eu creio e acredito, meu Pai. Eu acredito nesta madrugada, no que o Senhor tem conosco. Eu peço que todos enxerguem o grande plano, o grande projeto que o Senhor tem com cada um de nós. E o Senhor possa guiar este grande trabalho, esse trabalho poderoso, e que seja tudo para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Eu estava ali na minha sala e eu estava meditando, analisando, né, o que o Senhor está mostrando a cada um de nós, e veio novamente muito forte essa maneira que Deus trabalha na vida de cada um. Deus é aquele que lança a promessa, aquele que joga a semente, aquele que te direciona a você dar passos, mesmo você não vendo, você não sabendo, você não tendo uma convicção que vai dar certo. Ele vai e fala, vai, sai da tua terra, do meio da sua parentela, sai do barco, sai, joga a rede, vai. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer algo. É um grande passo, é o passo daquele que acredita, ele não vê, mas ele acredita que vai acontecer. E o Senhor chama aqueles que creem, falam e depois vêm. E depois pode ver. Isso é um processo, um padrão desde a criação. Deus disse e Deus viu. Isso é um padrão que Deus, ele nos ensina. E quando você lê ali em Gênesis 13, como eu trouxe hoje no culto às 19h30, você vê que
Quando você puxa um pouquinho antes, você vê Abraão ele saindo. Ele saiu daquele meio social, ele saiu daquela atmosfera de fabricantes de ídolos, daquele padrão hereditário, que era um padrão de Terá. Vai passando os dias, né? Você não tem algo que te move. E é interessante que motivação, para você gerar mudança na vida de alguém, não basta motivação. Motivação acaba. Você precisa de um motivo muito forte. Você precisa de um grande porquê. O problema é que muitas pessoas param no meio do caminho porque elas perdem o verdadeiro porquê. Terá, ele saiu com um porquê, uma motivação. Mas no primeiro ponto de morte, ele parou e ficou por lá. Havia uma promessa. Abraão tem uma promessa. Abraão ele veio para ser esse que veio antecipar, né? Anteceder tantas coisas, tantas promessas que nós vemos. Mas hoje eu não tenho muito tempo, eu quero ir focar num ponto aqui que para mim é muito importante. Números 13. Vamos começar. Aqui fala dos espias, mas eu quero falar num ponto aqui. Aquele lugar, quando chegaram ao Vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregavam um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele vale foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Eis aqui estão os frutos dela. Ponto. Ainda não vou entrar no 28. Lembra que Deus, ele vai nos dar uma grande promessa, ele vai nos impulsionar para dar um grande passo de fé, e depois o Senhor, ele vai te dar uma grande visão. O Senhor sempre vai querer te dar uma grande visão, ele quer expandir a sua mente. Você vê isso diversas vezes na Bíblia. É interessante assim, que eu tenho tantos versículos na cabeça. Você vê, quando Deus pega Ezequiel 37 e você vê aquele vale de ossos secos, é uma visão muito, muito difícil de ver. É um vale morto, mas Deus já via aquele exército restaurado. E Deus sempre vai te perguntar: esse vale pode voltar a viver? Deus ele vai fazer você fazer um painel dos sonhos. Quando eu falo fazer, pessoal, nós direcionamos, mas você precisa acreditar. Você faz um painel dos sonhos, mas para você viver isso, ele sempre vai te perguntar: hoje você pode estar no vale, mas ele pode se tornar um grande exército. O Senhor quer que você tenha essa visão expandida. Ele quer te dar visões grandes, ele quer expandir a sua mente. Ele faz isso com Abraão em Gênesis 15. Ele está naquele mundinho da tenda, ele leva, a Bíblia diz, ele leva ele para fora e faz ele olhar para cima. Olha, você pode contar as estrelas? Você pode contar os grãos de areia? Então assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que ele creu e ali foi acreditado como justiça. Por muitas vezes você vê essa visão, você vê isso em Jacó.
quando ele que teve aquela visão, anjos subindo e descendo. Uma visão muito grande, algo muito grande. Deus ele deu essa visão para José, uma grande visão. Você vê isso até em Atos 7. A visão de Estevão antes dele morrer. Ele viu o Senhor e Jesus ao seu lado, do lado do seu trono. Você vê isso em João, em Apocalipse. A visão. Deus ele dá grandes visões. Deus ele dá visão. Isso aqui por assim vai. Você vê muitas visões. Deus ele quer expandir a nossa mente. Ele não quer que você pense pequeno. Ele quer que você acredite no que ele tem para você. E ali você vê duas perspectivas, 10 olhando, levando, mostrando que tem fruto, mostrando que a terra existe. Mas o povo que lá vive, 28, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse dessa terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair na espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a comunidade. Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. É excelente, a terra é boa, é real. Deus vai nos dar essa terra. Deus nos prometeu, você vê isso em 2024, o ano de Josué, 2025, o ano do vinho novo. Nós estamos em 2026, pense grande, Deus está falando há 3 anos. É boa, é real, é verdadeira, é palpável. E eu falo mais, nos piores anos, com a pior economia, com o pior governo, ou melhor, desgoverno, com um tempo de mais injustiça, que onde você olha, você não vê justiça. É só injustiça, é só escassez, é só mentira, é só imoralidade, é falta de ética. O nosso povo que mais cresceu. Como se explica isso? Como se explica isso? Se não é como o próprio Daniel, passavam-se governos, mas ele continuava crescendo, mesmo sendo exilado, mesmo tentando sabotar Daniel. Quantos testemunhos você ouviu nos últimos 3 anos? Um monte. Não tem lugar, tanto que o filme teve que aumentar. Mais tempo ainda. E continua tendo. O tempo que mais nós crescemos foi o tempo de pior. É o tempo
de Jezabel e Calebe, os 3 anos e meio de seca, de fome, de miséria, de injustiça, de perseguição. Tentaram calar, mas a todo momento você se apega ao que a Bíblia diz. Quanto mais eram pressionados, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram pressionados, mais eles cresciam. E é assim que é. E assim o problema, sabe qual é o problema? O problema é quando você se esquece quem Deus é na sua vida. Você não se lembra o que Deus fez. O problema é que muitos, por não acreditarem, por sempre ser guiados por necessidade, se tornam como esse povo. O povo que saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Eles continuam sendo guiados por necessidade. Deus protegia, mas é o pepino que é mais importante. Cobra e escorpião não picava, mas é o alho poró. Fogo à noite, nuvem de manhã, era maná, é água saindo da rocha, Deus abrindo espaço. Até no momento da rebeldia, Deus deu carne, que até saiu pelo nariz, mas não, o problema realmente eram os peixes frescos. Não se lembravam de nada, sabe? Porque é um povo que é guiado por necessidade, não tem valores altos, não pensa grande. Não pensam grande. E assim, você vê, Josué e Calebe se rasgaram as vestes, porque isso aí é uma injustiça. A terra é nossa, é real, é verdadeiro, os frutos estão aqui. E muitos estão olhando para coisas pequenas, porque estão diminuindo a Deus. Não acreditam que é possível. Não acreditam que Deus vai cumprir as promessas. Não acreditam que esse ano é seu. Está olhando para Enaquim, está olhando para Jebuseu, está olhando para amalequitas que moram no Neguebe. É um povo assim como ele mesmo diz. Disseram toda a comunidade, a terra que procuramos em missão é excelente, o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós, repita comigo, devoraremos como se fossem pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. A proteção dele se foi, acabou. Chegou o tempo, chegou a hora. Quando chega o dia que o inimigo chega na sua porta, quando chega o dia que o gigante está gritando no acampamento, quando chega o dia, você sabe que é o dia, você sabe que você tem graça para enfrentar, e as coisas vão acontecer mediante um passo de fé, um passo corajoso que você der. Deus quer esse é o momento de você romper. Deus, ele sempre faz até um ponto. Agora, a fé ligada às obras que vai determinar a sua vitória. Sim, nós precisamos pegar na espada. Sim, nós precisamos tirar a pedra. Sim, nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, as coisas não vão acontecer. E precisa ser assim. Mas o problema é que eles não enxergavam. E muitos não estão enxergando que Deus ele quer que nós venhamos expandir a nossa visão, expandir a nossa mente, acreditar que é possível, entender que os processos diários, a caminhada diária, todos os dias fazendo a mesma coisa, caminhando, dando passos de fé, no momento que chega, eu vou combater, no momento que aparece, eu vou derrubar, no momento que se levanta algo contra mim, se levanta para cair. Eu não vou ceder algo que Deus colocou no meu coração. Se Deus colocou algo tão grande no seu coração, você precisa continuar olhando e ter essa visão
que eles já foram. Isso é uma questão de tempo. Os seus inimigos, eles serão devorados como pães. Não existe mais, isso não faz mais parte isso não faz mais parte da sua vida. Deus, ele já entregou, e se nós não tivermos a visão como Josué e Caleb, nós iremos olhar para as coisas pequenas, porque para Deus é pequeno. Deus está muitas vezes testando a cada um de nós e nós estamos permitindo cair nos testes. Olha o que Deus tinha feito na vida desse povo. Olha, se não é todos os sinais que eles fizeram, que Deus fez no próprio Egito, a passagem, você vê isso, Deus fazendo. Deus, ele dando visões grandes. Olha, você vê a própria curiosidade de Moisés olhando para aquela sarça e ela não pegava fogo. Ele viu aquilo impressionante. Ela está em chamas, mas não se queima. Deus está mostrando a todo momento que ele mexe na natureza para favorecer o povo. Naturalmente deve se queimar, mas Deus está mostrando que eu sou o Deus do sobrenatural. Sim, vocês são gafanhotos, inclusive a Bíblia diz isso, vocês são gafanhotos, mas eu estarei com vocês. Eles são mais altos, são maiores, são mais fortes, mas eu estarei com você. E Deus faz isso. Deus pega aquele povo escravo. Nós fomos pegos como escravos. Pessoas pequenas, miseráveis, emocionais, sentimentais, cheias de problema com o pai, problemas com tantas coisas na nossa vida. Olha o histórico de cada um de nós. Mas a questão é que o Senhor nos escolheu. O Senhor nos separou para essa batalha. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantos foram chamados? Mas somente aqueles que se levantam, como Josué e Caleb, são os escolhidos. Aqueles que no próprio Êxodo 17 você vê isso. No momento que veio aquela batalha contra os amalequitas, Josué estava lá embaixo, Moisés estava lá em cima, mostrando que aquela batalha era uma batalha espiritual. Enquanto os braços estavam erguidos, a batalha era vencida. Não era a espada, era a oração. Era Deus dando a vitória para aquele povo. E você vê um homem que ele entendeu o que era importante. O próprio Moisés, quando saía da tenda, ele continuava ao lado da tenda por décadas. Ele esperou o tempo certo. Ele esperou o momento certo. Você vê em Números ainda, Moisés falando sobre isso. Quem vai liderar esse povo? Impõe a mão sobre ele. E passe o seu espírito, passe a sua autoridade. Esse é um momento de transição, inclusive nós falamos hoje sobre Josué 1. É isso que é muito importante. Nós estamos naquele tempo que muitos estão prestes a entrar na terra prometida. O que o Senhor está falando? Moisés acabou, morreu, esse tempo morreu. Esse tempo morreu, não existe mais. Aquele povo morreu, inclusive, infelizmente. Se você não tira o Egito de você, você morre no deserto. Você até sai, mas fica. Terá até saiu, mas não chegou. As pessoas até vão, mas não conseguem terminar a corrida. E esse é o problema de muitos. Começam, mas não terminam. E a pergunta é: você tem um motivo forte para terminar? Você tem um motivo forte, realmente você entende o que é importante, você entende o que Deus separou para você, você entende que você não tem outra oportunidade, é agora, esse é o seu momento. Nós temos este momento. Lembra aquele momento definidor?
E eu de verdade, eu particularmente, eu fiquei observando, gente, nem começou o propósito, eu estou vendo uns tropeçando. Eu falei, mas tropeçar no quê? Ainda eu estou passando a faixa, estou passando o início, acabei de ouvir o tiro na hora da largada, e ainda muitos estão aí, ó. Falei, pelo amor de Deus, o ano nem começou. O ano nem começou, a gente está na primícia do ano, é janeiro. E muitos não estão, já começou a se perder. Eu falei, o que é isso, gente? Não pode fazer isso, não. Inclusive eu falava isso com os homens agora. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas, em crescer, eu preciso crescer, crescer, crescer. E não entende que uma coisa simples, uma criança saudável cresce. Se você buscar ter a saúde espiritual, se você buscar ser curado espiritualmente, se você buscar ser saudável em Deus, você vai crescer automaticamente. Para de buscar crescer, busca ser saudável em Deus. Busque ter saúde espiritual. Busque ter saúde emocional. Ame a Deus. E não perca a oportunidade, porque quando o Senhor fala tantas vezes, olha, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso. Como fui com Moisés, eu serei com você. Aonde você pisar as plantas dos seus pés, eu te darei. Somente seja forte e muito corajoso e obedeça a tudo. Por quê? Porque ser forte é ser obediente. E ter coragem é você acreditar que tudo que o Senhor te direcionar, tudo que Ele apontar para você, se Ele aponta, Ele apaga a conta, Ele vai te dar. Então você precisa ser forte, você ser muito corajoso. E você começar a ter este padrão. O padrão de nunca tirar as palavras da sua boca, as palavras sempre, não deixe de falar, não deixe de meditar, não deixe de cumprir. Só então você verá os seus caminhos prosperando. Só então você verá uma vida bem-sucedida. É quando você vive isso. Você não está fazendo por um propósito. Não, se eu não tiver um propósito certo, se eu conseguir, eu não vou dar andamento. A questão é o seguinte: se hoje você está buscando uma cura, e eu quero que você entenda muito bem isso, porque eu tenho algumas pessoas que têm ainda uma mente muito pequena. Presta atenção. Se você está buscando um emprego, se você está buscando pagar uma dívida, você está buscando comprar um carro, comprar uma casa, ser curado, é importante? Claro que é. Mas quando você busca doar um carro, quando você busca alimentar pessoas, quando você busca comprar um templo, é diferente. Quando você para de buscar para você, quando você alinha o seu propósito para um propósito do reino, quando você para de ficar olhando para as coisas pequenas, bispo, mas não é pequeno, eu te garanto que é pequeno. Somente uma mente de reino pode entender. E quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Você vai saindo do padrão pequeno. Quando eu pensava em encher um culto, quando eu pensava em encher a Taquari, Deus estava me colocando mentes de estádios. Deus está colocando coisas grandes. Às vezes você está pensando uma coisa e Deus está falando, olhe, pelo amor de Deus, é aquele questionamento de Moisés. Como eu vou poder alimentar 600 mil homens, fora mulheres e crianças? O Senhor, Ele responde, estará limitado o poder de Deus? Não, vocês não terão uma refeição, vocês vão comer o mês todo. E o mais magrinho vai pegar 10 barris. O mais raquítico, aquele lá que não é o último a ser escolhido no futebol. Então você vê, Deus, Ele fala, o menor ali vai pegar 10 barris, 2 toneladas de carne, te colocando 200 quilos por barril de codornizes. Então,
Será mesmo? Será mesmo que estará limitado o poder de Deus? Será mesmo que Deus não vai cumprir aquele que Ele prometeu? Será que Ele mesmo que Ele vai te dar o melhor ano da sua vida para você falar que você não vai dar conta, que você não vai conseguir? Será que nós vamos perder agora para nós mesmos? Será que nós não vamos conseguir vencer um travesseiro, uma cama, um sofá, 1, 2, 3, 5, 10 quilômetros de distância, 20 quilômetros da igreja? Será mesmo que isso vai ser nós no melhor ano da nossa vida? Nós estaremos perdendo para os gigantes enaquins emocionais? Será que isso vai ser mais importante do que realmente uma promessa que vem para nos garantir? Cante, mulher estéril. Acabou a esterilidade. Mas você precisa cantar, e você precisa limpar, e você precisa ocupar, e você precisa fincar. Se você não finca suas estacas neste lugar, você tem que lembrar que este lugar é o lugar que Deus escolheu para liberar Isaías 54. Não adianta. Não vai encontrar Isaías em outro lugar. Te garanto isso, pode procurar. Espero que você não perca o seu tempo, mas se você quiser perder, é o seu tempo, não o meu. Porque este lugar é o que a promessa foi liberada. É neste lugar que a esterilidade já foi e já está sendo tirada na vida de muitos e será tirada integralmente. É esse lugar que os terrenos serão limpos. É este lugar que nós veremos um povo resiliente, esticando as suas cordas. É neste lugar que você vai ver mentes sendo ampliadas. Lugares, empresas, casamentos, famílias, é neste lugar que você vai ver um povo firme, que independente do que acontecer, não serão abalados. É neste lugar que nós veremos um povo nunca mais sendo envergonhado, nunca mais sendo humilhado, nunca mais sendo desprezado, diminuído ou taxado de estéril. Não. É neste lugar que o Senhor escolheu para que as mentes sejam expandidas. Pense grande. Chegou o ano de nós renovarmos essas mentes. Chegou o ano de nós trabalharmos para que o melhor vinho seja derramado e fique lá dentro. Os odres, sabe aquelas mentes rígidas? Então o Senhor está falando, deixa o momento de você expandir. Chega de pensar pequeno. Saia da tenda e olhe para cima e não limite o poder de Deus. Dê passos maiores, seja agressivo e acredite que isso é para você. Vá no lugar onde você deseja. Inclusive eu falei isso no culto. Não é só você colocar, mas você pisar neste lugar. Vá onde você quer a sua casa, é lá, vai ser lá. Então eu vou tirar uma foto, eu vou lá pessoalmente, eu vou ungir esse lugar, eu vou ampliar minha mente, eu vou fazer como Abacuque 2, escreva em tábuas de letras blocadas, algo assim que quando você vê, olha, mesmo se você for analfabeto ou não, a pessoa ela pode passar correndo, ela vai conseguir identificar a visão. É algo que é fácil ser lembrada e todos que passarem vão compartilhar da sua visão. É por isso que nós falamos do painel. E é por isso que muitos não estão rompendo, porque muitos não estão acreditando que coisas assim funcionam. Muitos estão vendo Deus falar, saia da tenda e olhe para cima. Meu Deus, estou cansado, deixa eu deitar um pouquinho, você vai querer me levar lá, olhar o quê? Olhar o quê? Que adianta eu olhar, tal, que adianta? Sabe o que adianta? E esse é o questionamento de Moisés, de Abraão. Foi esse questionamento. Mas que adianta tudo isso? Eu vou pegar meu servo Eleazar aqui, ó. Que adianta tudo isso? Cadê? Para quem eu não vou passar?
Às vezes a gente está com essa cabeça, sabe? O que adianta tudo isso? O que adianta? O que adianta que Deus mudou a sua vida? O que adianta que Deus mudou a sua história? Deus mudou o seu destino? Deus te libertou, Deus te salvou, Deus te zelou. Quantos acidentes que você não sabe que Deus te protegeu? Quantos furtos, quantos roubos, quantas doenças não chegou à sua tenda? Quantas pragas foi bloqueada? Quantas coisas Deus te favoreceu? Quantas coisas Deus te livrou? Quantas coisas Deus derramou na sua vida? E às vezes a gente está aí, ó, o que adianta? O que adianta? O que adianta? Adianta demais, adianta muito. Nós temos que lembrar o que Deus está falando. Porque mesmo depois de tudo isso ainda, o problema é que muitos não seguraram, ou melhor, eu falo por Abraão aqui, mas infelizmente é um padrão, esse padrão imediatista, que mesmo demorando, você tem que entender que muitos não estão passando o teste do tempo. Porque mesmo depois de tudo isso, Abraão ainda foi pegar Agar e perdeu mais tempo ainda. Acreditou que ali ia resolver? Não, você tem promessa, você tem visão, você tem a confirmação que Deus está te prosperando. Tanto que a Bíblia diz que Abraão e Ló, a terra não suportavam tantos rebanhos assim. Tantos, que era muita bênção. Ele já estava sendo muito abençoado. E não esperou, não aguentou esperar. Então não faça a sua parte, não desperdice aquilo que é tão importante para Deus, e você sabe que uma coisa é ter valor, outra coisa é ter preço. Você precisa ter valores altos. Você precisa enxergar que o que você está buscando aqui, se realmente tiver um grande propósito, ele vai se cumprir. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo e receberão. Se haver um alinhamento de propósito, se realmente vai glorificar o nome de Deus, porque se for glorificar o teu nome, você não vai receber, mas se glorificar o nome de Deus, vai acontecer. As coisas vão acontecer se houver um alinhamento de propósito. O seu propósito precisa estar alinhado ao reino. A sua visão precisa estar alinhada ao reino. Não adianta querer um bom carro. Vou pegar um carro não sei quanto aí. Bispo, eu não posso querer, você pode querer o que você quiser. A questão é que você vai receber. Mas assim, querer você pode, mas Deus ele vai te dar o que você precisa. Deus vai te dar aquilo que você realmente precisa, o que é importante para o seu crescimento. Então, não questione nada. Não olhe de uma maneira pequena nada. A Bíblia diz de tudo. Inclusive diz, eu acho que se eu não estou enganado, em Josué 23. Tudo. Tudo que foi direcionado a Josué, ele fez. Tudo. Se você foi direcionado, faça isso, faça. Abra esse jejum, abra. Entrego. Vou criar meu painel, vou fazer meu painel. Vou ungir. Vou perdoar. Vou resolver. Vou reparar. Vou arrumar. Tudo. Não havia nada que não foi feito. Tudo foi. A Bíblia quando diz, fala tudo é tudo. Então tudo que foi direcionado, tudo que foi ordenado de Moisés e Josué foi feito. E é por isso que ele viveu. E é por isso que ele cumpriu. E é por isso que ele ocupou. E é por isso que ele venceu. Ele conseguiu. Ele conquistou. E é isso que nós precisamos saber. Deus vai nos dar, Deus vai entregar, Deus vai cumprir, Deus vai materializar e concretizar. Isso é nosso, isso é seu, isso é do ministério. Então vá. E não se intimide, porque você já tem prova que é real. Você já viu a terra. Você sabe que vai acontecer. Então, pegue esses problemas, pegue esses inimigos e devore. Eles não têm proteção mais. Eles são incircuncisos. Não existe proteção. Quem está com você é Deus. E nós precisamos acreditar nisso. Isso é meu
e eu não vou me intimidar, somente seja forte e muito corajoso, Josué. Muito corajoso, seja forte e muito corajoso. Seja forte para manter todas as promessas no fundo do seu coração e seja corajoso para materializar em prática tudo aquilo que você ouviu, aquilo que foi colocado no seu coração. Então você tem palavra e você agora precisa praticar as obras. E quando você liga uma coisa na outra, ali vira um testemunho. Se coloca de pé, por gentileza. Esse é o seu momento. Chegou a sua hora. Chegou o seu momento. Olha, quando você lê em Isaías 6, você vê também aquela visão extraordinária que Isaías teve. Daqueles anjos, os serafins, com 6 pares, ali, com 6 asas. E você vê um anjo pegando uma brasa e botando na boca de Isaías e purificando. Deus, Ele está nos dando grandes visões. Deus quer que você expanda a sua mente, faça aquilo que Deus está pedindo para você. Saia dessa atmosfera. Uma coisa que eu entendi, Deus, Ele tirou Abraão daquele convívio. Deus, Ele tirou Ló, que era o véu, aquelas pessoas que estão perto de você, mas não querem aprender nada do que você tem, do que você aprendeu, só querem sugar e só querem ser beneficiadas daquilo que você está recebendo. Não tenham sanguessugas na sua vida. A Bíblia diz que você tem que tomar cuidado para você não jogar pérolas a porcos. Tem pessoas que estão com você, mas não é por você. Você precisa de pessoas que são por você. E uma das coisas que eu falava ainda recentemente num culto de ação de graças, as pessoas que entrarem no lugar precisam sim entender o propósito desse lugar. Não dá para você falar, essa pessoa é boazinha, tal, ela vende muito, mas é imoral, uma pessoa sem caráter, uma pessoa que reclama, faz do jeito que dela. Não, essa pessoa não é. Não é para estar lá. Não faz parte de um grande propósito. Você arruma a capacidade, você dá experiência, mas você não consegue arrumar o caráter. Porque isso é da pessoa. Uma pessoa sem caráter é uma pessoa desleal, uma pessoa desleal é uma pessoa ingrata. Uma pessoa que está lá. Por quê? Porque está sendo benéfico naquele momento. Mas se alguém oferecer mais, ela vai embora. Nem vai olhar para trás. Mas você precisa de valores. Gênesis 14 fala de valores. Quando o rei de Sodoma ofereceu dinheiro para Abraão, falou, olha, né, me dê as pessoas. Você fala, opa, não. O que é importante são as pessoas, pessoal. Nós estamos ligados a pessoas, não é a dinheiro. Porque se você está buscando o seu carro, você conquista ele, você não fica mais na igreja. Se está buscando restauração do seu casamento, você consegue, você não fica mais na igreja. É realidade. Não, bispo, não é verdade. É realidade, sim. Pode observar. Pode observar. As pessoas que emagrecem, inclusive está tendo muito isso nessa onda dessas canetinhas, né, para emagrecimento. A pessoa perde 10, 12 quilos. Você não encontra um grande porquê para manter, ela volta a engordar. Você vai ver. Vocês estão vendo a quantidade de pessoas que estão engordando de volta. Porque não tem um grande porquê. Por quê? Você vai fazer o quê? Por que você quer emagrecer? Para postar no Instagram? Ou para ter uma longevidade com a sua família?
para você poder ter uma autoestima, para representar mais a Deus, para você ter uma saúde, para pregar mais o Evangelho, você precisa ter uns grandes porquês. Por que eu quero ser rico? Por que eu quero ser rico? Eu quero ter dinheiro para quê? Eu quero liberdade financeira, eu quero ser livre, eu quero não sei o quê, não sei. Não quero ser mantenedor do reino. Você encontra um grande propósito, você vai entender que quando eu conquistar, eu não vou parar, eu vou continuar. Eu vou continuar, eu quero resolver problemas. Eu não vou parar porque eu resolvi um, resolvi dois, não. Eu não posso viver das glórias do passado, não. Você se lembra de onde Deus te tirou, mas você não fica estagnado, você continua olhando para frente, porque você sabe que Deus tem coisas maiores para você. Deus, Ele sempre tem desafios maiores, porque Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós venhamos romper padrões pequenos, autocentrados. Não, a nossa visão, a nossa missão é servir, e é isso que tem que queimar dentro de você. Isso é valor. Você está buscando fazer obras eternas. É bens duráveis e riquezas permanentes. É obras eternas que não ficam em você. Você quer deixar um legado, você quer deixar sucessores, você quer deixar uma marca. Você quer deixar uma marca nessa nação, de uma pessoa que ajudou pessoas. Uma pessoa que semeou na vida de pessoas. Que marcou a vida de pessoas. Marque pessoas. Jesus financeiramente, Jesus você não vê financeiramente, mas não faltava nada. Aonde ele andava, juntava multidões, porque ele vivia por pessoas. Ele amava, ele tinha compaixão, esse era o propósito da vida dele. Você precisa de um grande propósito, nós precisamos aprender e andar nas pisadas do nosso Senhor. Você precisa encontrar um grande propósito na sua vida. Encontre um grande propósito. Alinhe o seu propósito ao propósito do reino, que você vai ver o que Deus fará na sua vida. Se você alinhar o seu propósito ao propósito do reino, tudo vai mudar na sua vida. Você vai ver as explosões, você vai ver as mudanças. Isso é muito forte, isso é muito forte. Isso é um outro nível de mente. Quando você não está pedindo mais por você. Porque você sabe que o seu pai vai te entregar tudo e ele sabe o que você precisa. Você sabe exatamente, Deus sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe. Ele sabe e não deixa faltar. Inclusive você vê isso na parábola que Jesus, ou melhor, parábola não, na comparação que o Senhor fala sobre os pássaros. Nunca falta nada neles. Roupas, a mesma coisa. As flores nunca se vestiram como, ou Salomão nunca se vestiu como elas. Ele mostra. Inclusive, quando ele mandou os discípulos, não levem nada. Não vai faltar. E nunca faltou. Quando ele deu maior pescaria para Pedro, ele mostrou, você não vai ser mais pescador, mas agora que deu certo. Mas você não vai ser mais pescador, agora você tem um propósito. Eu estou te mostrando que isso é pequeno, agora eu vou te mostrar o que é grande. 2 barcos. 2 barcos. 2 barcos. É grande. Seu nome será trocado, Pedro. Não será mais Simão, não cheirará mais peixe. É de você que a minha igreja será edificada. Será mesmo que Deus chamou para encher barcos? Não, não. Abra sua mente. Esse não é o seu propósito. Encher barcos. Bispo, mas a minha noite foi muito difícil, pode ter certeza. Vai ter outras noites mais difíceis. Mas se você não respeitar o processo, deixa ele entrar no seu barco, afaste-se um pouquinho
da zona de segurança da praia e vá depois para águas mais profundas e tente de novo. Faça exatamente, porque muitos não estão entendendo que não foi a rede, foi a obediência que levou aqueles barcos a serem cheios. Sempre será a obediência e a coragem para esquecer o seu fracasso e jogar de novo na mesma água que foi horas antes do dia do seu maior fracasso. Não tem nada a ver com o seu fracasso. Deus está mostrando para você, a todo momento, na sarça, nas nuvens, no fogo, no deserto, no maná, na abertura do mar, no cajado virando cobra, na sarça, todos os momentos você vê, todos os momentos, na multiplicação, todos os momentos você vê isso. Ele muda a natureza. É um Deus que muda a natureza. Deus muda a natureza para nos favorecer. Deus muda a natureza. Deus está mudando a natureza para favorecer o nosso povo. Então entenda, Deus muda a natureza. Pode estar duro, Deus transforma e fica mole. Está sólido, ele bota em líquido. Está líquido, ele faz gasoso. Ele muda. Ele muda, Deus ele está mudando a natureza, aquilo que é comum. Por isso que você vê, não tem sentido um pequeno ganhar num grande, e Deus faz isso acontecer. Não tem sentido as coisas, e Deus continua fazendo, porque Ele quer que as pessoas elas entendam que Ele sozinho não é capaz, mas comigo Ele conquistou algo muito, muito grande. Então feche os seus olhos neste momento. E eu quero que hoje você faça uma aliança, um acordo com Deus, que você vai expandir a sua mente. Você vai sair deste mundinho pequeno, vai sair mundinho fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Não vai andar com essas pessoas, não vai estar mais no meio dessas pessoas, não vai andar mais com pessoas que sugam a sua energia. Não, você não vai mais viver dessa maneira. Você vai colocar fotos a todo momento daquilo que Deus colocou no seu coração. E você vai alinhar os seus propósitos. Você não vai mais ficar pensando em você. Pare de ficar pensando no seu bem-estar. Porque Ele sabe o que você precisa. E não é barcos cheios, isso é consequência. Aumente, muda os seus valores. Bispo, mas eu estou querendo, não, seja sincero com você. Se você mudar os seus valores, se você mudar a sua visão, Deus vai mudar as suas circunstâncias nesse dia. Não é para você. É para Ele, não é por você, é por Ele. Analise bem, não fique nesse mundinho pequeno. Você está olhando para as sementes, Deus está falando de terra prometida. Não olhe dessa maneira, entenda. Deus vai fazer, porque Ele quer que todos vejam que Ele tirou você, que estava no lixo, e Ele colocou assentado entre príncipes. Deus quer fazer Deus quer fazer esta restauração. Deus quer pegar você que está por cauda e colocar por cabeça. Deus quer mudar as suas circunstâncias. Mas Ele quer que você faça os pedidos certos. Deus quer que você seja curado. Ele quer que você tenha uma saúde com Ele. Ele quer que você seja uma pessoa saudável. Sabe, uma pessoa saudável? Olha, interessante isso. Porque se eu falar para você que $1 bilhão é dinheiro, você fala, bispo, é muito dinheiro. E se eu falar que você vai ter $1 bilhão se você tiver um câncer terminal? Ou se você tiver que cortar todos os seus 2 braços, suas 2 pernas, você vai falar, não, bispo, isso não é dinheiro. É comparado a quê é dinheiro? Tudo depende do que realmente é importante na sua vida.
E Deus está falando. O que eu sou é muito maior do que eu posso dar. A minha face é muito maior do que a minha mão. Às vezes as pessoas estão aí, ó. Moisés, ele já tinha visto Deus andando, Deus de costas, mas ele queria ver a face. Moisés queria mais. Porque não importava mais nada. E se você não cura o seu emocional, se você não constrói uma identidade forte, você vai fazer pedidos fracos, pedidos pequenos. E eu vejo assim, cada vez que eu me aproximo de Deus, eu começo a entender o que é fazer bons pedidos. E você acaba parando de pedir. Não é que eu não peço, mas não, você começa a pedir pelas pessoas. Você tem as suas vitórias quando você vê o outro sendo vitorioso. Quando você vê o outro sendo curado, você está sendo também curado. Você se alegra com os que se alegram. Você entende que é alegria. Você tem paz. Você para de perder a sua paz por coisas pequenas. Os seus valores são elevados. Você começa a dar valor à sua família. Não é interessante que esses dias ainda a gente via isso. Meus filhos tinham tantas coisinhas para brincar assim, mas a Jéssica começou a fazer umas mímicas, querendo mostrar o que personagens bíblicos ali. Eles não precisam de nada, ele precisa do pai, ele precisa da mãe. Você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, você não precisa estar em nenhum lugar, você precisa de Deus. Ele tem tudo. E é barato ter Deus. Quando você pede como Salomão, me dá sabedoria, Deus dá o que você pediu e o que não pediu. É automático, Deus quer abençoar. Ele é assim, a Bíblia diz, aqueles que se aproximam de mim precisam crer que Ele existe e Ele é recompensador. É ou não é? Então você precisa se aproximar de Deus. Quando você se aproxima, você entende que Ele existe e Ele é recompensador. Ele vai recompensar independente. Então, decida hoje. Hoje eu estou mudando os meus valores. Eu estou mudando os meus valores. Eu encontrei o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza. Você sabe que você só pode dizer que algo é rico se você pode levar após a sua morte. E o que você vai levar daqui? Bispo, mas assim, eu tenho uns propósitos, a gente pediu, eu escrevi um monte de coisa aqui, ó. Não, eu não estou dizendo que você deve pedir sim. Mas eu quero colocar o que realmente é importante em primeiro lugar aqui. Só isso que eu quero fazer hoje. Porque se você colocar o que é importante, você vai entender que isso não pode mais roubar a sua paz. Você não vai ter mais a sua alegria sendo sabotada e sequestrada. Ninguém mais vai poder dizer quem você é, porque você já sabe quem você é. Ninguém te diminui, porque só Deus é o único que te levanta. Então, se Deus já te levantou, ninguém pode te diminuir. Ninguém pode dizer quem você é. Não, você é uma obra-prima, você é perfeito. Você é perfeito. E tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus faz tem propósito. Você pode estar passando pelo deserto, agradeça que mesmo no deserto Ele te sustenta. Você pode estar no melhor lugar da tua vida hoje, agradeça e mantenha focado e continue falando, foi Deus que me colocou aqui, não foi eu, porque eu não tinha nada. E se eu não tinha nada, é como o próprio Jó, do pó eu vim, do pó eu volto. Então eu sei que Deus é que está no controle de tudo. Pegue o seu propósito nesse momento.
Eu quero que você apresente ao Senhor e mostre para Ele hoje. Você vai dizer: Senhor, eu tenho algo aqui que eu preciso muito. Existe uma esterilidade, mas eu quero ser totalmente curado hoje no meu emocional. Eu quero que, a partir de hoje, estes propósitos não sejam mais importantes do que ser uma pessoa curada, uma pessoa sarada, uma pessoa totalmente livre. Caso você fale: bispo, eu quero fazer esse voto com Deus, eu quero fazer no altar, venha até o altar e aproveite e mostre para Ele o que realmente é importante para você. E diga: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu quero mostrar que o Senhor realmente é o que é mais importante na minha vida. Sabe que quando você está na presença de Deus, o tempo passa e você não conta mais. Quando você está na presença de Deus, você vê um vigor, você vê uma alegria. Você não se preocupa mais em pedir, você começa a agradecer. Pode analisar. Quanto mais você entende quem Deus é, você agradece mais do que pede. Pode observar. Você sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Porque filho tem herança e você já sabe que tem uma herança. Por que você pede tanto se você sabe que já é seu? É porque você não acredita que é possível. Bispo, mas a Bíblia diz, eu sei o que a Bíblia diz, eu sei, eu falo isso. Mas quando Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, Ele deu graças. E ali multiplicou aquilo. Será que nós agradecemos por aquilo também que se tornou comum na nossa vida? Será que você está agradecendo a Deus pela vida, pela paz, por poder falar, por poder andar, por poder estar numa igreja, por ter liberdade, por você ter a visão, você não ser uma pessoa cega? Será que nós estamos colocando realmente o que é importante para Deus? Será que você está agradecendo pela sua vida, por aquilo que você tem, por aquilo que Deus já te deu? Sabe, no momento que Davi teve um grande desafio, Davi ele sabia que Deus que tinha sido com ele, com o leão e com o urso. Você pode ter um grande desafio hoje pela frente, mas você precisa ser como Davi e olhar o que Deus já fez na sua vida e enxergar que não existe probleminha ou problemão, porque para Deus não vê como um problema. Deus ele está enxergando o que realmente está no seu coração. E se realmente você acredita que Ele é o Deus do impossível, se realmente você acredita que nada é difícil demais para Ele. Mas lembre o que eu disse, Deus quer um povo curado. Deus ele quer saúde. Uma criança saudável cresce. Então busque ter total saúde espiritual. Meu Deus, eu sei, meu Deus. Eu sei que tem coisas, meu Deus, que muitos não estão entendendo aqui. Porque ainda estão muito apegados, meu Deus, ao problema. Mas se nós sairmos do problema, da atmosfera do problema, e nós enxergarmos e olharmos para o Senhor, muitos não vão mais ter um problema, porque pela fé sabe que Deus já te deu a vitória e a solução deste problema. Saia do problema, porque muitos estão fazendo os problemas se tornarem ídolos. Eu vou te dar um exemplo muito simples e que você já ouviu várias vezes. Eucana disse, eu não sou equivalente a 10 filhos.
Imagina a autoridade desse homem para falar uma coisa dessa. Imagina, mas Ana pedia a morte, praticamente não tinha sentido a vida dela. Raquel pedia a morte, mas o próprio Jacó disse que fazia parte dos patriarcas. Eu sou Deus que te impediu de ter filhos. Nós olhamos para uma situação e achamos que é o fim. Não é o fim. Mas se entenda, se você não tivesse nela, você não estaria nesta madrugada. Ela que te trouxe aqui, entenda isso. Ela que te trouxe aqui. Se não fosse a lepra de Naamã, nunca conheceria Eliseu. Os problemas são aqueles impulsos, aquelas cordas que te geram rompimentos. Então entenda que isso é importante problemas. Eu nunca vi alguém crescer sem problemas. Então fala para Deus, se é isso, se o Senhor quer, meu Deus, se o Senhor permitiu esse problema na minha vida, para se me aproximar de Ti, eu vou me aproximar e vou confiar em Ti. E vou priorizar o Senhor, e não vou mais tentar controlar aquilo que é incontrolável. Muitos querem controlar tudo e não estão controlando nada. Não controle, deixa na mão de Deus, e somente ore, e vai ungindo, e vai trabalhando, e vai priorizando o Senhor. Sabe que chegou num tempo da minha vida que era tanta coisa que eu tinha que fazer. Eu cheguei num dia que eu dei um pico ali de ansiedade, eu não consegui sair do lugar. Eu não consegui tomar nenhuma decisão. Eu parei, sentei numa cadeira e eu não conseguia se mexer. E eu entendi que aquele momento eu deixei entrar algo no meu coração, e ali eu não consegui mais decidir nada. Ali eu tinha perdido o controle. E eu decidi que eu nunca mais deixaria algo me dominar como me dominou aquele dia. Foi um pico de ansiedade, de medo. Eu travei. E muitos estão vivendo assim. Estão travados, não saem do lugar, não conseguem se mexer. E Deus está dizendo para você, pare de tentar, porque quanto mais você tenta, mais você afunda. Entregue nas minhas mãos e confia no que eu tenho com você. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Deus, a cada um. E eu peço que nesta quarta-feira, nesta quinta-feira da Casa Firme, o Senhor possa responder, meu Pai, neste dia, para mostrar que foi o Senhor. Se essa pessoa hoje, meu Pai, ela parar hoje de perder a paz por causa disso, o Senhor vai mostrar nesta quinta-feira que foi o Senhor que abriu porta, como um pai mostrando, tá vendo que dá certo andar sem rodinha? Comece a pedalar e vá, e confia, não vai cair. Não vai cair. E eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito que o Senhor está falando isso hoje. O Senhor está mostrando, faça a sua parte. Priorize a mim. Que essa esterilidade, ela será tirada, ela será arrancada. Isso não faz mais parte de você. Você é uma pessoa curada, você já está livre. Eu declaro que você é uma pessoa livre. E a partir de hoje, todas essas doenças, tudo aquilo que rouba a sua paz, rouba a sua alegria, isso que te deixa infértil, isso que está te deixando improdutivo, e é por causa disso que você não floresce, e é por causa disso que você não gera. A partir de hoje eu declaro que você está curada.
você está curado. Este problema não tem mais poder sobre você. Você vai ver Deus te levantar, você vai ver que Deus está te endireitando. Você vai ver que muitas coisas começaram a mexer na sua vida, como o próprio João Batista, ele estava de 6 meses, e às vezes você não está sentindo porque você está muito preocupado em ficar se martirizando, se vitimizando, que você é estéril, estão te chamando de estéril, já está velho, as coisas não estão acontecendo, e eu estou dizendo, não, esse não é o momento. Não vai terminar assim, vai terminar bem, ou melhor, pela fé. Eu sei que já começou muito bem. Esse é o melhor ano das nossas vidas. E você vai investir na vida de pessoas. A partir de hoje, eu quero que você faça um voto com Deus. Como eu falava ainda no trabalho dos homens. Hoje, você vai estabelecer 3 coisas na sua vida. Você vai decidir ser direcionado, ser conduzido. Você vai escolher qual vai ser o seu mentor. Você vai procurar quem vai ser o seu mentor. E você vai começar a mandar mensagem para essa pessoa, as coisas mais básicas, mais simples, você vai aprender a viver. Por muito tempo, eu ficava mandando mensagem. Graças a Deus eu mando menos hoje. Mas vira e mexe eu estou perguntando para a bispa, porque eu quero aprender a liderar, eu quero aprender a pensar. Eu não vou viver no automático, não. Eu vou pensar, eu vou estabelecer uma visão, eu vou aprender, eu vou repreender, eu vou desaprender, eu vou mudar a minha vida. Eu não aceito mais pensar com a minha própria cabeça, não. Eu vou pensar com cabeças vitoriosas. O meu Deus me ensina isso. Grandes livros estão me ensinando isso, a bispa está me ensinando, então você vai aprender. Então hoje eu vou estabelecer o meu mentor e eu vou também pegar um discípulo na minha vida. Você vai escolher um discípulo, quem você vai ajudar. E você vai fazer isso como uma forma de investimento, de amor, na prática, na vida deste jovem, na vida desta pessoa que você vê que ela precisa de ajuda. Uma pessoa. Bispo, mas eu não sei nem como lidar comigo. Eu te mostro, te ensino. E tem muitos líderes aqui que podem te ensinar também. Isso não tem segredo. Se você fazer o que a Bíblia diz, vai dar certo. Então você vai fazer isso. Você vai parar de pensar em você. Você vai aprender a viver, você vai perguntar para essa liderança como deve agir, você vai arrumar a sua vida, você vai buscar ser liderado, você vai escolher um discípulo para ajudar também, e você vai fazer a sua parte. Vai chamar mais pessoas, vai convidar mais pessoas, mas você vai amar um só. Vai pegar essa pessoa e vai cuidar dela. Cuide desta pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa, mas você já sabe. Pare de pensar em você só. Pensa, faça isso. Olha, eu te falo uma coisa. Você não tem ideia como é bom investir. E eu tenho certeza que muitos aqui se sentiram mais presenteados quando presenteou alguém do que recebeu um presente. É ou não é? É muito melhor presentear do que você receber. Dar é melhor do que receber, e eu tenho a certeza que quem realmente aprendeu isso, nunca mais se importou em receber. E eu vejo isso dentro de casa. A satisfação que a bispa tem em dar, em abençoar, é infinitamente melhor do que receber. E é por isso que nós estamos a todo momento doando. É isso que o Senhor fez, é isso que Deus fez com o seu próprio Filho. É todo momento nós vemos isso. O segredo é dar, o segredo é investir, o segredo é transbordar. Este é o maior segredo da terra.
Entenda, dar é melhor do que receber. Comece então a investir. É um mentor, um discípulo, e o inimigo você já sabe quem é, então eu não preciso nem falar, mas os problemas estão aí para isso. Então você vai estabelecer isso. Quem vai ser o seu mentor, quem vai ser o seu discípulo na sua vida. Isso, muitas coisas vão começar a mudar. Meu Deus, eu quero agradecer, Senhor, à igreja. Meu Deus, o que o Senhor está fazendo nessa madrugada. Porque eu sei, meu Deus, que uma mentalidade de escassez leva a uma vida escassa, mas uma mentalidade generosa leva à prosperidade. E eu declaro, meu Pai, uma mente próspera. Eu declaro, meu Pai, uma mente abundante. Receba uma mente abundante. E eu declaro que todas as feridas que faziam você correr atrás de jumentinhas, de mandrágoras, correndo atrás de coisas pequenas, a partir de hoje cai por terra. Você não vai ficar mais sendo guiado, conduzido, escravizado, aprisionado por sentimentos. Você está livre. Eu declaro você uma pessoa livre. Você não vai mais viver por você. Você é uma pessoa livre. Eu declaro que você é livre. 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 A partir de hoje você vai investir na vida das pessoas. Você sabe que eu já vi pessoas que toda vez que você pede alguma coisa para ela, ela sempre está ocupada. Ela nunca pode, ela sempre está ocupada, é a pessoa mais ocupada do mundo. Mas a realidade, a verdade é que ela não gosta de pessoas. Ela não gosta de ajudar pessoas, ela quer ser ajudada. E são as pessoas mais escassas e miseráveis. Eu falo uma coisa, você está disponível para ajudar. E não é perder o foco, não. Mas você tem um coração aberto, sempre investindo nas pessoas, não tem propósito maior. Você vê isso, Filipe ensinando o etíope, e o etíope falando, como eu vou saber se ninguém me ensina? Se ninguém me fala? Você imagina, você será essa pessoa que revela aquilo que está oculto na vida de outra pessoa, você poder ser os olhos da vida de um cego. Entenda que você, se você pode ver, agradeça a Deus, que poucas pessoas no mundo podem ver. E a Bíblia diz, tem olhos, mas não veem, tem muitas pessoas que não veem. 90% para mais no mundo não podem ver. Você pode ver. Você pode ver. Olhe e veja o que Deus está fazendo na sua vida. Faça mais discípulos. Esse é o momento de levantar mais discípulos. Esse é o tempo de levantar pessoas. Eu acredito nisso, é o momento de você investir em pessoas. Bispo, eu não sou capaz, você é capaz. Eu garanto isso a você. Eu pensei por muito tempo isso na minha vida. Eu ficava, meu Jesus, eu falei, meu Deus, eu não sei, eu não consigo para mim. Imagina cuidar de 2 filhos e depois cuidar de uma geração de filhos e cuidar de senhores que têm às vezes 2, 3 vezes a minha idade. Eu vou ensinar o quê? E Deus, todo momento, vá. Abra sua boca que eu te encherei de palavras. E as suas dores serão um remédio para outras pessoas. As suas feridas serão histórias de motivação, de incentivo na vida de outras pessoas. Todas as suas dores são os seus testemunhos. As dores de hoje são os testemunhos de amanhã. Confia no que eu estou falando. As suas dores são testemunhos. E aquilo que é difícil hoje, você vai ver. Aquilo que hoje está muito difícil, aquilo que hoje está quase impossível, é porque Deus tem um grande propósito com você. Confia no Senhor, mas passe pelo processo, não fuja. Não fuja.
Passe por onde tem que passar, fique aonde tem que ficar e volte aonde tem que voltar, que vai dar certo, vai dar certo. Eu vou fazer porque eu pego isso na minha vida, eu não vou ter dores de arrependimento, eu não vou amanhã tá velho e vou falar, nossa, eu podia ter feito isso, nossa, eu podia, não, eu não vou viver assim. Eu tomei uma decisão ainda nesse ano, inclusive em cima da palavra do jejum, a palavra dos poços de Isaac. Agora que eu vou cavar mais poços ainda, porque aonde eu colocar as minhas mãos prosperará. Eu quero mais. Se esse Deus foi tão grande com tantas outras pessoas, por que não será? Então, se eu que limito, então eu não vou limitar mais. Então eu vou limitar, eu vou deixar esse Deus ilimitado na prática. Eu vou me colocar em lugares que é impossível, mas eu sei que eu vou ter vitória. Eu vou ser mais ousado do que nunca, eu vou ser mais intrépido do que nunca, eu vou ser mais valente, mais corajoso, mais doador. Que Deus já me dá mais ainda, porque Ele adora pessoas assim, pessoas que são corajosas. Ele quer os corajosos, Ele ama os corajosos. Então seja os corajosos, seja esse que Deus vai falar, nossa, é isso, é esse espírito que eu te dei, de um homem corajoso, de uma mulher corajosa. Coragem em tudo na vida, em tudo. Então seja essa pessoa corajosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque eu sei, meu Pai, que mais uma vez o Senhor está nos mostrando isso. Que muitas vezes a esterilidade maior, a esterilidade da incredulidade, que muitos não acreditam. Tem medo, tira a esterilidade do medo, a esterilidade da covardia. Tira porque você não é covarde, você não é fraco. Pare de achar que você é fraco. Você sabe que eu falava ainda com uma pessoa recentemente e disse isso a ela. Essa pessoa é tão doadora, mas ela não aceita nunca que façam nada por ela. E ela fala, não, vocês já fazem muito, vocês não quero nada, não quero nada. Eu só virei para ela e disse assim, preste atenção. Esqueça o seu passado e para de se culpar. Pare de ser uma pessoa escrava. Você ainda está se culpando e está se machucando daquilo que você fez. Deus já te perdoou. Para de se machucar e aceita o que Deus tem para você. Não adianta, até quando você vai se machucar? Você vai se ferir, você vai procurar o pouco, você não vai aceitar nada que Deus tem para você. Pare de se machucar. Esqueça o que se foi. Receba o perdão de Deus. Seja perdoado. Seja perdoado. E a partir de agora, seja curado. E a pessoa que muitas vezes sempre anda em dívida, Deus começa a equilibrar as coisas. Esse é o Pai. O Pai chega como equilíbrio. E você começa a se equilibrar. E as coisas começam a fazer sentido. E você começa a receber aquilo que Deus tem para você. Obrigado, Senhor. Eu agradeço por esta madrugada. Eu consagro, meu Pai, a cada propósito, meu Deus. A cada propósito que está sendo apresentado neste altar. Meu Pai, da mesma forma que este altar, meu Deus, de maneira profética, nós ampliamos, nós conectamos um lugar de adoração, nós igualamos e nós trocamos o material. Que essa pessoa, meu Pai, ela expanda, ela iguale o lugar da adoração, o lugar da palavra. E ela possa agora usar materiais naturais, reais e verdadeiros. E nunca mais o altar dela seja algo artificial.
Eu creio, Senhor. Obrigado. Senhor, por mim, a gente vai ficando aqui e eu agradeço e eu sei, meu Deus, que isso tem um grande propósito aqui hoje. Eu tenho um grande propósito, eu sei desse propósito que o Senhor tem com cada um hoje aqui. Muito obrigado. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com os seus propósitos, eu declaro os seus propósitos materializados e concretizados. Eu peço, Senhor, o que essas pessoas vieram buscar e estão aqui buscando, meu Deus, eu declaro que elas já receberam. Receba o que você veio buscar nessa madrugada. Receba o que você veio buscar nessa madrugada. Receba e confie no Senhor e vai dizer a Ele, isso já é meu, isso me pertence, isso é meu. Eu recebo aqui a minha vitória, a minha restauração. Eu vejo estas portas já foram abertas. Eu acredito que o Senhor já me levantou, eu não estou mais naquele lugar. Eu já estou curado, eu já fui livre, as doenças foram tiradas da minha vida. Eu sou uma pessoa livre a partir de hoje, curada e livre, que dá valor àquilo que o Senhor dá valor. E eu não vou mais olhar os custos. Não tem custo para estar numa madrugada como essa. Não tem preço, meu Deus, não tem preço, porque eu dou valor a estas coisas. Não é difícil, não é cansativo, não. É privilégio, não é obrigação. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos, meu Pai, e nós te agradecemos demais. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. O Senhor teu pastor, nada te faltará, o Senhor teu refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. O Senhor Jesus te guarda e te livra de todo mal. Guarda a sua alma, a sua entrada, a sua saída, desde agora para sempre. Em paz, você retorna para a sua casa, que você venha ter uma noite abençoada, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, que você possa deitar, dormir, descansar e sonhar. Sonhar muito. Sonhe porque Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus vai realizar seus sonhos. Confie nos seus sonhos. Confie nos sonhos que Deus está colocando dentro de você. Se é algo que faz parte do seu propósito, Deus vai cumprir os seus sonhos. Deus vai restaurar a sua vida. E essas dores vão acabar. Eu acredito nisso. Eu acredito, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu somente acredito, eu somente confio. Eu abençoo a sua vida e cada pasta, e cada livro, e cada pedido, e cada documento, e cada foto, e cada painel que foi deixado hoje aqui. Aqueles que estavam, aqueles que estarão, aqueles que estão pela transmissão. Senhor, aqueles que estão acompanhando diretamente de Kissimmee, Senhor, todas as cidades, estados, países, eu abençoo, meu Deus. E aonde meu Pai estiver, que tem sede e fome de justiça, eles serão saciados. Nós veremos, meu Pai, a justiça de Deus nesse tempo. Nós veremos a justiça de Deus na sua vida. Eu acredito que o Senhor vai justificar a sua vida. E a cada dia mais Ele vai te levantar e com mais autoridade, mais poder. E todos verão o poder de Deus na sua vida. Vai tocar e as coisas vão prosperar, vai pisar e as portas serão abertas. As suas palavras vão sair, elas terão endereço e elas chegarão ao lugar, ao CEP do lugar, ao endereço do lugar, aonde você declarar, chegará ao lugar. As suas palavras não voltarão vazias, porque são palavras que foram direcionadas por Deus. E se foi liberada por Deus, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora
a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.